Autoestima. Hoje o bate-papo aqui é sobre como as emoções moldam a forma com a qual você se vê no espelho. E a gente vai falar de autoestima, não é? Se a gente faz um resumão, é sobre isso que a gente vai falar. Então, seja muito bem-vinda. Essa aqui, né, é uma das lives de aquecimento da semana da virada de chave do emagrecimento. E você vai entender hoje por que que autoestima e emagrecimento têm tanta relação uma coisa com a outra, como tá tudo tão conectadinha. Então fica por aqui, porque até o final dessa live eu vou te dar algumas questões, alguns exercícios aí de consciência para você medir sua autoestima, para você melhorar a sua relação com o espelho, porque você vai entender da onde tudo isso sai, qual é a raiz emocional. Das vezes, naquele dia que você acorda totalmente fora da relação com o espelho, porque a autoestima é isso, gente. Então vamos começar a definir por esse lugar. A autoestima não é beleza. A autoestima não é o quanto a gente se arruma. A autoestima não é você comprar uma roupa bonita, ou arrumar o seu cabelo, ou passar batom. A autoestima não tem a ver com a sua beleza por fora. É claro que a sua beleza por fora acaba mostrando que você está ali cuidando da sua autoestima, mas nem sempre isso é verdade. Muito pelo contrário. Às vezes a gente tenta ali colocar alguma coisa por fora justo para disfarçar aquela insegurança. Se autoestima não tem a ver com a beleza, com a imagem, com você se arrumar, com a roupa que você está usando ou com a maquiagem, então o que seria autoestima então e por que que isso tem tanta relação emocional com o emagrecimento? Então, autoestima tem a ver com a nossa percepção de valor. Guarda essa palavra. Valor. Autoestima tem a ver com valor. Pensa assim: se eu comprei uma joia, essa joia estima-se, não é? Estima-se que ela vale muito. Por isso, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de uma mulher que está com a autoestima bem, né? Que ela está bem de autoestima, ela sabe que ela vale muito. Olha que legal! E quando a gente transfere isso para o emagrecimento, a gente começa a entender por que que a comida tem total relação com a nossa autoestima. E aí, olha que doideira, né? Vou até colocar aqui nos comentários, gente. Comida e autoestima. Porque eu duvido que você já tenha feito essa correlação, não é? A gente acha. Olha só, me acompanha aí nesse pensamento que a gente já vai meter o pé aqui nessa relação, né? Com a nossa autoestima. Se autoestima é o quanto eu sei que tem valor, olha que doideira. A comida não tem a relação com a autoestima que você acha. Não é sobre comer e aí ficar inchada, estufada, se olhar no espelho, não é? E se sentir incomodada. É isso também. Mas se fosse só isso, não é mesmo? Tava muito bom, tava fácil de resolver. Porque aí, qualquer dietinha detox, qualquer planejamento que você fizesse para perder inchaço de uma forma muito rápida e imediata, já ia te ajudar. A questão é que a autoestima está ligada àqueles momentos que você falha. Então, você estava ali fazendo a sua dieta bem certinha. Você estava ali fazendo tudo direitinho, mas de repente você comete uma falha. Você tem um aniversário, você vai comer um docinho, você foge da dieta, você fala sim, quando na verdade você queria dizer não. E é nessa hora que a nossa autoestima é abalada. Vou dar um exemplo com a ideia do sim e do não e do limite. Então, quando eu quero dizer não para alguma coisa que me oferece, mas digo sim, sinto que dou valor para o outro, mas não dou valor para aquilo que eu realmente quero. Então, que valor tenho eu se eu nem consigo impor limites e dizer não para o outro? Isso abala, de certa forma, o meu valor, a forma com a qual eu olho para mim. Caramba, eu não sou capaz de dizer não.
Qual valor eu tenho? Bem pouco valor. Então a minha autoestima fica abalada. E aí, por a minha autoestima estar abalada, eu começo a questionar a minha imagem no espelho. O quanto eu realmente gosto de mim, o quanto eu realmente mereço cuidar de mim, já que eu não tenho valor. Faz sentido aí? Consegue enxergar as coisas dessa forma? Quando a gente coloca em minúcias, a mesma coisa acontece quando a gente comete uma falha na dieta. Então, você está fazendo tudo bem certinho, está lá, dedicada, tal, né? Controlada na alimentação, fazendo o cardápio direitinho, mas, olha, tudo descabelada, né? Live de autoestima e a mentora tá como? Descabelada. Aí, de repente, o que que você descobre? Você foi lá, saiu, foi no aniversário e fugiu da dieta. Você não perde a autoestima porque você acorda no outro dia um pouquinho mais inchada. Você perde a autoestima porque o fato de você não ter cumprido o combinado com você mesma te mostra que você não dá valor nenhuma para você mesma. Eu não consigo cumprir os meus combinados comigo. Que valor eu tenho? Eu não mereço. Então, quando uma mulher comete uma falha, quando essa mulher ela se coloca num regime ou numa dieta ou numa organização pessoal onde ela tem muitas restrições e ela não aprende a lidar com o erro, ela não aprende a lidar com a falha, toda vez que ela exagera, que ela erra, que ela comete uma falha, aquilo não põe em xeque apenas a estratégia que ela está usando para emagrecer. Aquilo coloca em xeque o quanto ela é capaz, é sobre o nosso caráter, não é sobre o nosso peso, é sobre a nossa relação com a nossa imagem, é olhar para a tua imagem no espelho no dia seguinte de manhã, quando você acorda, e você sentir que se perdeu, que você não consegue cumprir combinados com você mesma. E aí, isso sim, rouba totalmente a nossa percepção de valor. Porque se eu não consigo cumprir um combinado comigo, qual valor eu tenho? E se eu não tenho valor, logo eu não mereço. Eu não mereço me cuidar, eu não mereço me sentir bonita, eu não mereço ficar bem. Eu simplesmente não mereço. E aí a gente entra naquela avalanche, porque aí sim, depois do não merecimento, é que vem a autossabotagem. Porque se eu não mereço, se eu coloquei o meu caráter à prova, se eu não mereço, se eu não me sinto merecedora, se eu falho na dieta, se eu não sou capaz de dizer não, se eu não consigo colocar limites, o que que eu estou dizendo para mim? Que eu não mereço ser magra, que eu não mereço conquistar aquilo que eu quero. E isso faz com que a gente sabote o nosso processo. Então, dá para entender, vou até colocar aqui de novo nos comentários, que é claro que eu não fixei, né? Dá para entender que a autossabotagem que a gente tanto fala, ela é o resultado do problema da autoestima. Faz sentido aí? Porque se eu estou cumprindo os combinados comigo, se eu sinto que eu não sou merecedora, porque afinal de contas eu erro o tempo inteiro, eu não sei lidar com erro, eu começo a me criticar, a me julgar o tempo inteiro, então eu não mereço esse emagrecimento e aí eu saboto o meu próprio processo. Então, primeiro vem a autoestima, a falta de saber colocar limites, a falta de saber colocar com erro e depois a sabotagem. E aí a gente entra naquele buraco da falta de resultado, né? Porque aí, como não sou merecedora, saboto todo o meu processo e volto para aquele lugar onde eu me sinto muito mal. É como se eu me colocasse de castigo, gente. Cada vez que eu me saboto, é como se eu me colocasse de castigo. Eu volto para aquele lugar que eu tenho horror dentro do processo de emagrecimento. Eu volto para aquele lugar da estaca zero. Eu volto lá para a estaca zero, aonde eu me sinto muito mal comigo mesma, onde eu não consigo olhar para o espelho, aonde olhar para o espelho me incomoda. E aquilo começa a me gerar um incômodo por dentro, até que a gente exploda e aí vá para aquele momento do chega mais uma vez.
Só que vocês concordam comigo que se a gente não aprende a lidar com essa questão do erro, com essa questão da nossa imagem, de colocar limites, de ser firme nas nossas decisões, uma hora a gente vai falhar de novo. E aí a gente entra em todo esse processo de novo. Então eu falho, eu não sei dizer não, eu não sou capaz, eu perco para mim, isso abala minha autoestima, eu me saboto e eu volto a ganhar peso de novo. E aí, ó, isso entra num ciclo sem fim. E se a gente for colocar isso junto com a nossa relação do espelho, olha só, já aconteceu com vocês de um dia você acordar, se olhar no espelho e se sentir uma gata? Tem dia que a gente acorda e a gente se sente incrível, não é? A gente acorda, se olha no espelho e fala: Uau, nossa, olha que linda que eu tô hoje. De repente, no dia seguinte, você acorda e simplesmente não consegue se olhar no espelho. Parece que aquela pessoa que acordou gata no dia anterior desapareceu. Que uma outra mulher tomou conta de você de um dia para o outro. Que você acordou inchada, que você acordou se sentindo mal, que você coloca uma roupa e não consegue. Gente, isso acontece comigo no mesmo dia. Parece que eu acordo de um jeito. E tem dia que o meu emocional fica tão abalado naquele dia que no final do dia parece que eu tô enorme. Isso chama distorção da nossa imagem. Isso é a emoção que você está vivendo daquele dia ou de um dia para o outro, distorcendo a visão de si mesma no espelho. Então, quando a gente fica mais ansiosa, de repente, num determinado dia, a gente começa a reparar mais nos nossos defeitos. Quando a gente fica frustrada por alguma situação no nosso dia a dia, a gente começa a sentir fora de controle e começa a julgar o nosso próprio corpo o tempo inteiro. Quando a gente se sente triste, quando você está numa semana onde alguma coisa mais triste aconteceu, a gente olha para o espelho e enxerga um peso, literalmente, no nosso corpo. A gente vê um corpo ali sem vida, uma expressão pesada, mais cansada. Isso reflete as nossas emoções, refletem na forma com a que a gente se vê no espelho. Porque se não fosse isso, qual a explicação para um dia você acordar se achando linda e o outro dia, logo em seguida. Gente, você nos transformou, né? Você não mudou a pessoa que você é de um dia para o outro, mas as emoções vividas, o seu emocional muda o tempo inteiro. Gente, vamos combinar. A gente que é mulher, as emoções vividas na TPM, elas mudam num dia só 1000 vezes. E é essa flutuação emocional, são essas emoções do dia a dia que acabam fazendo com que a gente se enxergue de diferentes formas no espelho no mesmo dia. A nossa mente, ela constrói a nossa imagem baseada nas nossas experiências do dia e nas nossas emoções. Então, quando eu tenho uma experiência negativa naquele dia, quando eu tenho uma experiência negativa e aquilo gera em mim de emoções ruins, o meu cérebro gera distorções da imagem. Então, olha só, vamos colocar no prático para você visualizar. Imagina que você foi num aniversário, você já estava tensa, que você tinha um aniversário e está de dieta. Quem nunca, né? Você começou a fazer dieta, já te convidaram para um aniversário na segunda-feira. E aí você foi, e já foi tensa querendo não ir. Já não é uma situação agradável. Então, é uma experiência nada agradável. E aí não bastasse a experiência de ir e ter que ficar se controlando, porque você acabou de começar uma dieta, ainda não está dominando doce, puta, você foi lá e comeu um brigadeiro. Porque insistiram tanto, você ficou sentindo tão mal de falar não, você ainda não aprendeu a falar não para os outros, não aprendeu a colocar limites. É por isso que você tem que ficar aqui, ó, aqui no canal, aqui nessas aulas, aprendendo a colocar limites nas suas relações e nas suas emoções. Mas você não aprendeu, você é seguidora nova, você está chegando aqui agora. Então, uma experiência negativa, uma emoção ruim, quando eu me olho no espelho, eu estou olhando para uma mulher terrível, aquela que não conseguiu dizer não. Então, não é sobre o brigadeiro que eu comi e o efeito que um brigadeiro vai fazer na balança, porque não vai, né? Vou comer um brigadeiro, o que que ele impacta na minha balança, gente? Um brigadeiro não pesa 100 gramas. Mas o fato daquele brigadeiro ter te gerado uma culpa enorme vai fazer com que no dia seguinte você acorde, olhe para o espelho e é como se a sua imagem tivesse totalmente alterada.
É como se de um dia para o outro você tivesse inchado. E às vezes, gente, isso acontece. Então, como pode você comer um brigadeiro de 50 gramas num dia e acordar 1 quilo inchada no outro? Não é matemático, é emocional. Não é físico. Você não comeu 1 quilo de um brigadeiro de um dia para o outro. É emocional. É isso que abala a nossa autoestima. É a culpa de não ter cumprido os combinados com você mesma que tirou todo o seu valor, toda a sua estima. E aí, no dia seguinte, quando você olha para o espelho, você não vê a imagem de uma mulher bonita, você vê uma imagem de uma mulher derrotada. Isso fala sobre o nosso caráter. A gente come. Não é a balança que é que a gente questiona. A gente questiona quem a gente é. É um brigadeiro e você se sente incapaz. É sobre esse efeito emocional que a gente gera em nós. E isso vai fazer com que a nossa imagem fique distorcida no espelho. E essa imagem que a gente constrói tem tudo a ver com as nossas memórias de infância, com aquilo que diziam da gente quando a gente cometia um erro lá atrás, na infância. Então, como as pessoas me julgavam quando eu fazia alguma coisa que não era esperado, comentários, experiências passadas. Tudo isso acaba moldando a forma com qual a gente se vê hoje, cada vez que a gente comete um pequeno deslize. Então, a gente chama isso de efeito retrovisor. Quantas vezes você não olhou para trás, viu fotos suas antigas e começou a pensar: nossa, eu era magra e não me achava magra? Então, isso prova para mim que o problema nunca foi o seu corpo, mas sim a forma com a qual você se via. E aí eu quero te propor um exercício aqui nessa aula. Eu quero que você faça o exercício de, por alguns minutos, feche seus olhos e procura lembrar de um momento onde você realmente conseguiu olhar para você e se sentir bem com você mesma. Será que existe esse momento? Será que em algum momento você conseguiu se olhar no espelho e não se julgar, e não se criticar, e não se culpar por alguma coisa? E se esse momento já existiu na sua vida, o que é que mudou desde lá? Foi só o seu corpo que mudou ou foram as suas emoções? É por isso que lá atrás, muitas vezes, a gente era magra e não se via magra. Percebe que não é sobre o corpo era magro. É sobre a sua percepção do seu corpo. Você não consegue olhar e reconhecer o seu corpo magro, nem quando ele era. Percepção da imagem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, como é que a gente vai reprogramar essa imagem? Como é que a gente vai começar a criar uma boa relação de valor com a nossa estima? A gente precisa começar esse processo antes do emagrecimento acontecer. Então, você não emagrece para depois você se sentir bem. Você foca em melhorar a relação com você, em primeiro começar a se sentir bem para depois emagrecer. Então a ordem é inversa. Eu ensino muito isso dentro da mentoria, gente, porque às vezes as meninas, minhas alunas, chegam na mentoria falando assim: ah, eu quero emagrecer para eu comprar uma roupa. Eu quero emagrecer e quando eu for magra, eu vou cortar o meu cabelo. Quando eu for magra, eu vou fazer isso ou aquilo. Não, 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 não. Você só vai ser magra quando reconhecer o seu valor. Você só vai ser magra quando fizer por você coisas que aumentem o seu valor, como cortar o cabelo, como cuidar de você, como comprar uma roupa, um acessório legal. Primeiro vem a sua sensação de valor, a autoestima. Depois vem o emagrecimento. Primeiro a minha percepção de mim, depois o resultado. A gente precisa entender a diferença entre a sementinha, que é aquilo que eu quero, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou plantar e o que eu vou colher. Então, quando eu planto autoestima, eu colho emagrecimento. Ficou legal isso, né? Caramba, vou transformar isso numa frase, gente. Eu planto autoestima para colher emagrecimento. Então, eu cuido de mim, eu construo uma nova referência visual, eu começo a buscar novas referências
de como é que eu me sinto mais bonita, de como é que eu me sinto melhor comigo mesma. E isso, gente, no físico e no emocional. Eu preciso ter anotado, eu preciso ter referência, né? Gente, vou falar sobre mim. O quanto eu mudei, o quanto eu mudei o meu cabelo, o quanto eu mudei a forma de me vestir. As roupas que eu usava no passado hoje já não fazem o menor sentido para mim. Por quê? Porque eu mudei a sensação de imagem, eu mudei a minha percepção de valor. Tem algumas coisas que eu olho e eu falo, cruzes, como é que eu usava isso? E quanto mais eu aumento o meu valor e quanto mais eu construo uma nova imagem, mais o meu corpo responde. Então, primeiro, planta autoestima, depois colhe o resultado que você quer dentro do emagrecimento. Primeiro a imagem. Primeiro você se sente bem com você mesma. Então, primeiro você cuida do seu cabelo, da sua pele. Você começa a olhar, isso é muito importante. Você começa a olhar referências. Você começa a ver fotos de mulheres e como elas se vestem e como você gostaria de se vestir. Então, é sempre uma pergunta ao contrário, é de trás para frente. Se eu penso que quando eu for magra, eu vou usar. Vou dar um exemplo bobinho, tá? Se eu penso que quando eu for magra, eu vou usar bege. Então eu entro lá no Pinterest e começo a ver muitas fotos de mulheres que se vestem de bege e vou criando referências. E aí eu compro uma peça de roupa bege e eu coloco aquilo e aquilo já me aproxima do resultado que eu quero. Então, primeiro eu planto autoestima, isso quer dizer, primeiro eu fico bem comigo mesma. Primeiro eu mudo as minhas referências. Primeiro eu cuido de mim. E aí, quanto mais eu uso roupas que me aproximam dessa minha imagem de valor, mais o meu corpo responde. Porque o corpo responde à semente plantada. Ele não responde ao resultado que eu quero. Faz sentido para vocês? O corpo responde àquilo que eu estou plantando. E o que que eu estou plantando? Valor, bem-estar, autocuidado, entende? Aí ele vai dizer: Meu Deus, está plantando, está colhendo. Mas se eu não planto, não há como colher. Depois de você construir uma nova referência visual, que é a primeira coisa que a gente investe, a gente vai começar a mudar o nosso diálogo interno. Então, você vai trocar as críticas sobre você e vai começar a se questionar se aquela crítica é real, porque às vezes é, não é? Às vezes a gente precisa admitir, às vezes a gente precisa olhar e falar: isso aqui não tá muito legal, né? Isso aqui precisa ser mudado. E aí eu vou, se aquela minha autocrítica faz sentido, eu vou buscar uma nova forma de ver, de mudar aquilo. Agora, se a minha autocrítica é só uma versão negativa de mim, sou só eu tirando o meu valor, eu vou ter uma conversa diferente comigo, dizendo, tá, eu não tô do jeito que eu queria, mas eu estou a caminho de. E isso faz total diferença. Esse diálogo interno constrói o nosso valor. E por último, eu preciso me conectar com aquilo que eu gosto. Eu preciso trazer mais para mim imagens daquilo que eu quero me tornar, daquilo que eu gosto. Faz um exercício diário, de todo dia, listar três coisas para você que você gosta no corpo, na roupa, no comportamento. E começa a trazer essas coisas para cada vez mais perto. Porque as nossas referências moldam a nossa percepção de valor. Então, imagina você, se você vive num lugar onde as pessoas são negativas, onde elas só reclamam, se você vive num ambiente onde as pessoas só te colocam para baixo, é que nem uma plantinha. Uma plantinha que a gente planta num lugar e não dá água, não dá sol, não dá o que ela precisa para crescer, essa plantinha ela fica limitada. Ela não consegue ir muito longe. Ela fica uma plantinha fraca, pequena. Agora, se a gente coloca essa plantinha no lugar apropriado, onde ela recebe sol, luz, calor, água, nutrientes, ela vira uma árvore. É igual a gente. Se você está num ambiente onde as pessoas só te criticam, num ambiente onde as pessoas o tempo inteiro roubam o seu valor, se você constantemente está cercado de pessoas que fazem com que você não consiga fazer sua dieta, sabe aquelas amigas que, tipo, sabotam o nosso processo?
É claro que a sua plantinha não vai crescer, o seu emagrecimento não vai acontecer, a sua estima vai estar sempre baixa. Por quê? Porque as pessoas vão estar sempre colocando você para baixo. Agora, se você está em ambientes onde você é valorizada, onde você é reconhecida, onde você é elogiada, estimulada, onde as pessoas confiam em você, elas apoiam o seu processo, você vira uma árvore, meu bem. Você vai emagrecer muito rápido. Você não vai aceitar migalhas. Você vai melhorar o cuidado com você mesma, porque você vai ser inspirada pelo ambiente maravilhoso ao seu redor. Então, a solução não está na balança, mas na forma com a qual você muda a sua mente e as suas emoções. Você precisa mudar a forma que você se vê antes de emagrecer. É preciso ser para ter. Eu preciso me sentir bem comigo mesma. Eu preciso ser uma pessoa. Estar no meu melhor estado de bem-estar, cuidar de mim, porque aí o emagrecimento vem. Agora, por que um resultado viria se você só se machuca e só se critica o tempo inteiro? Quem acha que vai construir algum resultado dessa forma? Na punição. Na punição é o contrário. A gente tem crises e mais crises de compulsão. Então, esse é apenas um convite para você se inscrever na Semana da Virada de Chave do Emagrecimento. Durante essa semana, a gente vai aprofundar ainda mais cada uma dessas questões emocionais que te impedem de conquistar o emagrecimento. A gente vai te mostrar um caminho para você emagrecer sem se odiar no espelho. É muito importante que para você participar dessa semana, você se inscreva aqui no link que está na minha bio. Por esse link, você vai para um grupo de WhatsApp e por lá a gente vai te mandar todas as informações. Eu espero te ver e eu espero que dessa live você guarde essa informação de que primeiro eu planto autoestima e depois eu colho o emagrecimento. O emagrecimento é o resultado que eu tenho quando eu cuido da minha autoestima, que nada mais é do que eu cuido do meu valor. Eu sei o meu valor e eu protejo esse meu valor. Então, fica o convite para você se inscrever. Não esquece de deixar aqui o seu comentário, me dizendo qual foi a maior revelação que você teve aqui nessa live. E se você tem uma amigona aí, não é, que tá com a autoestima bem prejudicada, manda essa live para ela entender que não adianta ela ficar tentando emagrecer, fazendo dieta o tempo inteiro, se ela está se sentindo muito mal com ela mesma. Às vezes o que ela precisa é, primeiro, se dar carinho, mudar a relação que ela tem com ela mesma, para depois vir o emagrecimento. Como é que as pessoas vão te dar valor se você mesma não está fazendo isso? Como é que as pessoas vão te respeitar se você mesma não está fazendo isso? Como é que as pessoas vão acreditar no seu processo se você mesma não está fazendo isso? Por isso é importante cuidar da autoestima antes mesmo de qualquer começo do processo de emagrecimento. Um beijo para vocês. Obrigada pela presença. E eu espero ver vocês na live de amanhã, às 9 horas da noite. Combinado? Um